Olá, bem-vindo ao CEJA, que é o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Aqui no CEJA, nós utilizamos uma metodologia diferente daquela que você estava acostumado na escola regular, que é baseada nos conceitos de Lemov. Aqui, nós utilizamos a eutagogia, onde o aluno é o principal protagonista da sua aprendizagem. No primeiro dia que você veio, recebeu o seu material impresso e o seu roteiro de estudo. No roteiro de estudo tem o QR Code para cada vídeo que você precisa assistir. Aqui, quando você tiver dúvida, você pode vir até a escola e os professores por área irão te atender. Quando você se sentir preparado, venha para fazer suas avaliações. Você irá fazer as avaliações com consulta e uma avaliação sem consulta para fechar o curso. Aqui você estuda, não é seriado como a escola regular. Aqui você vai eliminando matéria. Então, ou seja, primeiro você elimina química, depois física e depois biologia. No nosso caso de hoje, essa aula é sobre biologia. Após o término do vídeo, eu irei mostrar para vocês uma animação que também está no seu QR Code para você assistir, para simplificar essa aula. A aula de hoje é sobre cadeia alimentar e fluxo de energia nessa cadeia alimentar. O ecossistema ele é formado por dois tipos de componentes, os componentes abióticos e os componentes bióticos. Os componentes abióticos são aqueles que não têm vida, ou seja, o ar, a terra, a temperatura. E os componentes bióticos são aqueles que têm vida. Que no nosso caso aqui, nós temos a cobra, as aves, os répteis e as plantas. O ecossistema ele pode ser tanto terrestre quanto aquático. Se for aquático, em vez da planta, nós teremos as algas. Mas no nosso caso aqui é um ecossistema terrestre. O ecossistema ele se baseia em transmissão de energia. Mas de onde é que vem essa energia? O fluxo de energia começa com o Sol. Então, quando eu tenho o processo de fusão lá no Sol, onde um átomo de hidrogênio junta-se com outro átomo de hidrogênio e forma o hélio e libera muita energia, essa energia que sai do Sol vem para a Terra. Chegando na Terra, nós temos as plantas que têm a clorofila nas suas folhas, de cor, no nosso caso aqui, verde, e a clorofila, junto com a luz do Sol que vem mais a água, ela vai fazer um processo chamado de fotossíntese. O que é a fotossíntese? É você utilizar a água, a energia que veio do Sol e a clorofila e vai transformar o gás carbônico que entrou em oxigênio e liberação de açúcar. Essa energia que estava no Sol, que agora está nos produtores, vai servir como alimento para os herbívoros, que só se alimentam de plantas, que são os primeiros consumidores. Nós temos, num ecossistema, nós temos os componentes bióticos e os componentes abióticos. Na cadeia alimentar, nós temos os produtores e os consumidores. Os produtores são as plantas e os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, secundários, terciários e até quaternários, dependendo da teia alimentar que nós estivermos estudando. No nosso caso aqui, nós temos o produtor, que é uma planta, que vai servir de alimento para o gafanhoto, que vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a cobra e assim servir de alimento para o gavião. Cadeias alimentares, elas podem fazer parte de uma grande teia alimentar, porque os seres, eles podem pode se alimentar de outros seres. Então, por exemplo, a cobra, ela se alimenta do sapo, mas também se alimenta do rato. E o rato se alimenta da planta, mas também pode se alimentar de outros seres vivos. Então, quando eu junto várias cadeias alimentares, eu tenho as teias alimentares que são mais complexas. Mas o importante é que toda cadeia alimentar e toda teia alimentar, ela tem um ciclo. E esse ciclo se fecha quando esse animal falece, ele vai ser decomposto por bactérias e por fungos. Vejamos o vídeo explicativo. A energia vinda do Sol é absorvida pelas plantas para realizar a fotossíntese.
Os herbívoros se alimentam das plantas e algas que são produtoras, absorvendo os compostos produzidos através da fotossíntese. Os carnívoros primários se alimentam dos herbívoros recebendo parte dos compostos produzidos pela fotossíntese. Por sua vez, os carnívoros secundários alimentam-se dos carnívoros primários. Os carnívoros terciários alimentam-se dos carnívoros secundários recebendo uma pequena parcela dos componentes produzidos na fotossíntese. Todos os seres que compõem a cadeia alimentar são decompostos por fungos e bactérias, fazendo com que os compostos produzidos pela fotossíntese e pelos corpos dos seres voltem ao estado original, retomando o ciclo da vida.